E se eu te contasse que você talvez ainda não conheça todo o poder do GitHub? Fala, Dogger, beleza? Nesse vídeo nós vamos aprender a automatizar algumas tarefas dentro do GitHub com as GitHub Actions. Já deixa teu like, comenta aqui embaixo o que tá achando desse vídeo e compartilha ele com os teus amigos. Bora pro vídeo! Bom, e para a gente começar, eu já estou aqui com o meu VS Code aberto na pasta onde a gente vai rodar o nosso projeto. Então, para a gente começar, o que eu vou fazer? Aqui dentro eu vou rodar um yarn init -y, só para a gente ter o nosso packet.json. E aproveitando, eu já vou também instalar o TypeScript e também o TS-Node Dev como dependências de desenvolvimento. Enquanto eles instalam, eu vou criar uma pasta source e dentro da minha pasta source eu vou criar um app.ts e dentro dele eu vou colocar um console log olá, só para a gente ter realmente alguma coisa inicial, digamos assim. Acho que já instalou, né? Deixa eu dar uma olhada. Já instalou? Então agora aqui dentro do meu packet.json, eu vou criar o meu script de dev. Então deixa eu colocar aqui, ó, dev. Esse carinha aqui vai ser o meu ts-node dev, --respawn, --transpile only, source app.ts. Agora a gente poderia até testar esse meu yarn dev, só que antes disso, deixa eu rodar um yarn tsc -init. A gente vai precisar dele posteriormente, então antes que a gente esqueça, né? Agora sim a gente pode rodar um yarn dev e vamos ver se ele vai pegar o nosso olá. Sim, então deu certo. A gente já tem um arquivo de configuração inicial, então vamos fazer o seguinte. Deixa eu abrir um novo arquivo aqui só para explicar. A gente criou essa nossa estrutura inicial, né? Estrutura inicial. Então a gente já tem essa nossa estrutura inicial, a gente já pode commitar ela, né? Então, como é que eu vou fazer? Deixa eu primeiro entrar aqui dentro do meu GitHub, eu já deixei até aberto aqui, ó, github.com/new, e aqui dentro eu vou criar o meu YouTube GitHub Actions. Pode ser público e eu vou criar esse meu repositório que vai guardar todo esse nosso código aqui. Então agora deixa eu só copiar o meu remote origin e o resto é bem tranquilo, acho que a gente consegue chegar, né? Então a gente dá um git init, git add point, git commit -m. Opa, só que a gente vai ter um problema aqui. A gente vai ter um problema. Então, eu vou colocar ponto git ignore primeiramente, né? E aqui a gente bota o nosso node modules. A gente acabou esquecendo disso. E agora sim, deixa eu dar um git add ponto só para ver se ele vai... Não, ele não deu certo. Deixa eu ver. Stash all changes. Deixa eu ver se eu clicar aqui dá certo. Não, é porque ele acabou pegando o nosso node modules, né? Então, deixa eu voltar essas alterações. Aqui, ó, unstage all changes, é isso que a gente precisa. Agora sim a gente dá um git add ponto, e agora a gente vai ter apenas os nossos 5 arquivos, isso mesmo. E agora a gente pode rodar um git commit -m, fit initial setup, e aqui a gente roda agora o nosso git remote e o nosso git push -u origin main. Opa, deixa eu ver, fail to push, por quê? Ah tá, porque a gente não definiu a nossa branch, né? Então é git branch -m main. E agora sim, o git push -u origin main. Agora sim vai dar certo. Vamos dar uma olhada? Beleza, a gente já tem os nossos primeiros arquivos aqui da nossa estação de trabalho, se assim eu poderia chamar. Então agora a gente pode começar a definir quais vão ser as actions que a gente vai estar executando aqui dentro do nosso projeto. Então a primeira action que a gente vai criar, e eu já te explico o que é uma action, tá? Mas a primeira action que a gente vai criar vai ser a seguinte: a gente quer criar uma action que instale as dependências do nosso projeto. Então, instale as dependências do projeto. Por quê? Porque a gente quer garantir que não tenha nenhuma dependência quebrada. Então, por exemplo, rodou um yarn e porventura deu algum erro aleatório. Então, a gente quer prevenir isso. A gente não quer código estragado lá em produção, né? Então, a gente vai instalar as dependências e ver que não deu nenhum erro. Depois, a gente vai encontrar código morto na aplicação. Como assim código morto? Bom, o dev foi lá e criou uma function e essa function ela não está sendo utilizada em lugar nenhum. Isso é um código morto, a gente não quer isso lá em produção. Então a gente vai criar uma action que vai eliminar isso daí. E por fim a gente vai criar uma action que vai rodar os testes, ou seja, nada de teste quebrado lá em produção. Agora que a gente tem 3 actions definidas, a gente precisa entender o que é uma action. Bom, se fosse para resumir para ti em palavras simples, eu poderia dizer que actions nada mais são do que tarefas que são disparadas quando a gente faz alguma operação ali dentro do GitHub. Por exemplo, a gente foi lá e criou uma nova issue. Toda vez que uma nova issue é criada, a gente quer, por exemplo, lançar um novo comentário. Por exemplo, que issue maneira.
por exemplo. Então, a gente automatizou uma tarefa, certo? A gente disse para o GitHub, ó, toda vez que uma issue ela for criada, a gente quer lançar esse novo comentário. Então, isso é uma action. E é por isso que a gente utiliza elas. Então, a gente consegue garantir uma qualidade do nosso código, só que a gente automatiza isso. Não é, por exemplo, uma pessoa que vai executar isso toda vez. É o GitHub. Então, basicamente, é isso que é uma action. Agora, bora entender como que essas actions são criadas. Bom, e para a gente criar uma action aqui dentro do nosso projeto, é bem simples, é mais simples do que tu imagina. Basicamente, a gente cria uma pasta, .github, e dentro dessa minha .github, a gente cria uma nova pasta chamada de workflows. E aqui dentro de workflows, a gente vai guardar todas as nossas actions. Nesse caso, eu vou criar uma nova action aqui que eu vou chamar de pull request .yaml. Sim, YAML é a extensão do arquivo que a gente vai utilizar. Então a gente utiliza YAML para criar as nossas actions. E aqui dentro a gente vai precisar de 3 coisas principais dentro desse nosso arquivo. Primeiramente, o nosso name, que é o nome dessa nossa action. Eu vou chamar de pull request on, ou seja, onde que essa nossa action ela vai, onde que essa action vai ser disparada, e jobs, ou seja, quais vão ser os jobs que essa minha action vai executar. Aqui eu quero que essa minha action ela seja disparada quando ocorrer um pull request, certo? Eu vou deixar dessa forma aqui porque eu quero que, independente se o usuário ele abrir um pull request, se ele cometou dentro de um pull request, eu quero que essa action ela seja executada. Só que eu poderia limitar. Por exemplo, eu quero que essa action ela seja disparada somente quando o pull request for criado. Eu poderia limitar isso aqui dentro do one, tá? E aqui dentro tu poderia colocar outras também, como por exemplo, pull request e issue. Então a gente poderia colocar dessa forma aqui dentro desse meu array. Nesse caso eu vou colocar só como pull request. Agora bora criar então o nosso primeiro job. Nosso primeiro job eu vou dizer que ele é um install, tá? Eu poderia colocar qualquer coisa, poderia botar banana aqui, tá? Mas eu vou colocar como install. E aí eu preciso dar um nome para esse meu name, né? Para esse meu job. Eu vou chamar ele de installing packages, tá? Esse name ele vai aparecer depois lá no pull request. Então, quando ele estiver rodando as actions, a gente vai ver por esse nome qual é o job que está sendo executado no momento. Aonde que esse meu job ele vai rodar agora? Então, runs on Ubuntu latest. Luiz, como assim runs on Ubuntu? Então, como é uma action, ele vai, na verdade, fazer o quê? Ele vai montar uma máquina, Ubuntu, pra gente, vai executar o que a gente mandou e vai matar essa máquina. Por isso que a gente roda dentro de um Ubuntu latest, certo? E agora, quais vão ser os passos que essa minha action ela vai realizar? Então, o primeiro passo que eu quero é um checkout. Eu vou chamar ele de checkout e ele vai utilizar a minha actions/checkout v3. O que é esse meu checkout aqui? Esse meu checkout, basicamente, eu estou dando acesso a essa minha máquina Ubuntu ao meu projeto. Então, ela vai poder ter acesso ao package.json, ao node modules, enfim. Por isso que eu utilizo esse meu checkout. O próximo step, eu vou chamar ele de cache node modules. Por que eu vou cachear o meu Node Modules? Porque a gente vai ter outras actions aqui, né? A gente vai ter a minha action para instalar as dependências, depois eu vou ter a action para encontrar código morto e por fim rodar os testes. Tu concorda comigo que não faz sentido para cada action eu ter que estar instalando as dependências? Afinal, a gente tem uma action exclusiva para instalar as dependências. Por que em cada uma a gente tem que instalar, certo? Então é por isso que a gente vai cachear o nosso Node Modules. Assim a gente instala uma vez as dependências, depois só busca lá de dentro do nosso cache. Então, para esse meu cache node modules, eu vou utilizar o meu actions/cache v2 with path node modules e aqui eu preciso passar uma key para esse meu cache. Nesse caso, eu vou colocar o runner.os e também vou colocar um hash files yarn.lock, certo? Então, aqui é uma key bem interessante. E por fim, para finalizar esse nosso step, eu posso agora rodar name install dependencies. E ele vai rodar, então run yarn install. Lembrando que, como a gente está numa máquina Ubuntu, a gente pode executar comandos Unix bem tranquilamente. Então, se a gente quisesse, por exemplo, no nosso run colocar um ls -la yarn install, a gente poderia sem problemas nenhum. Aqui é comando Unix padrãozeira, tá? Então, fique à vontade para rodar o que tu bem entender. A gente vai estar utilizando até bastante esse run aqui dentro do nosso projeto. Então a primeira dependência, ou melhor, a primeira action está criada. Parabéns! Você descobriu como criar a sua primeira action. A gente pode vir até aqui agora
e colocar o nosso xzinho aqui dentro da nossa action, instale as dependências do projeto. Posso salvar isso daqui agora e dar um git commit, né? Então git add ponto git commit -m git create action to install deps. E eu poderia dar um git push, mas não vou, porque a gente vai criar a próxima action já e aí depois eu comito tudo de uma vez só. Comito não, dou um push de uma vez só, certo? Então agora bora criar o nosso próximo job. Esse nosso próximo job, ele vai encontrar código morto na nossa aplicação. Então, unused exports. Eu vou chamar de código morto unused exports, tá? Que é funções que a gente exportou e não está utilizando. Então, faz mais sentido unused exports nesse nosso caso. O name desse nosso job aqui, find unused exports. Dead code, poderia botar assim, é só para deixar conciso com os nossos requisitos aqui. Aí onde é que ele vai rodar? Isso daqui tudo eu poderia copiar bem tranquilamente. Então ele vai rodar num button latest, isso daqui ele vai fazer padrãozeira, só que agora ele vai fazer um restore node modules, tá? E aqui embaixo, ó, ele não vai mais instalar as dependências, agora ele vai rodar um run ts prune. E aqui ele vai rodar um ts prune ---- error, ou seja, se tiver algum código morto, ele vai estourar um erro para a nossa aplicação. Luiz, o que é esse test prune? Esse test prune, cara, é basicamente uma lib que vai varrer o nosso código e vai ver essa função que ela está sendo exportada e não está sendo utilizada, lança um erro. Essa é a ideia por trás do test prune. Então, a gente precisa instalar ele, né? Então, yarn add test prune como uma dependência de desenvolvimento. Beleza? Instalou aqui pra gente. E agora a gente poderia comitar tudo isso daqui, né? Então, deixa eu, primeiramente, comitar a minha action, né? Então git add ponto git commit. Só que antes de eu comitar, a gente esqueceu de uma coisa aqui dentro do nosso unused exports. Porque olha só, essa nossa action aqui, do jeito que tá, ela vai executar em paralelo. Ou seja, essa daqui ela pode ser que acabe antes dessa daqui. Só que não é o que a gente quer, né? A gente quer que primeiro a gente quer que primeiro rode essa action aqui para depois rodar essa action aqui. Então o que a gente vai fazer aqui é colocar um needs install, ou seja, a gente precisa que essa action aqui, que esse meu job, ele seja executado para depois rodar isso daqui, porque a gente precisa do nosso node modules, né? Então agora sim a gente pode subir novamente aqui o nosso workflow dos jobs, né? E agora eu comito git commit -m fit create job to find unused exports, certo? E agora eu adiciono o meu resto, mas é que eu dei um git add ponto, né? Oi, ai, ai. Tá, deixa assim mesmo. Então a gente só dá um git push aqui e vida que segue. A gente tenta às vezes seguir as coisas certas, mas às vezes a gente acaba fazendo os comandos errados aqui. Então vamos dar uma olhada agora aqui dentro do nosso GitHub. Então agora a gente já tem a nossa workflow, né? Vamos dar uma olhada aqui dentro das nossas actions. Acho que não deu nada errado. Então a gente poderia testar isso daí pra gente, né? Até aqui o nosso pull request.yaml. Tá aqui, ó, beleza, nossa action tá prontinha aqui. Então a gente poderia testar, né? E como é que a gente vai testar essa nossa action, Luiz? Cara, é bem tranquilo da gente fazer isso, sabia? Olha só, a gente cria uma nova branch, então git checkout -b fit create unused function. E agora a gente vai criar uma função bem difícil, quer ver? Unused function.ts. E aqui dentro a gente vai criar a função mais difícil que tu viu na tua vida, cara. Uma função muito difícil mesmo, quer ver? Ó, function test return olá export the full test, viu? Bem difícil. Antes da gente comitar isso daqui, vamos fazer o seguinte: git yarn ts prune --error, que é o comando que nosso job vai executar, né? E ele deu erro, ó. Tá vendo? Ele deu erro porque ele encontrou algum código que não está sendo utilizado dentro do nosso projeto. Então, é para dar certo, né? Então, vamos dar um git add ponto, git commit -m, git add unused function. E eu vou dar um git push. Só que ele deu erro aqui porque a gente precisa copiar esse comando aqui. Então, agora vamos abrir o nosso pull request para ver o que acontece. Então, vamos voltar aqui no nosso code, vir aqui dentro, a gente muda aqui para add unused function e abrimos o nosso pull request. Vamos ver se dá alguma coisa errada. Vamos só aqui dentro das nossas actions. Beleza, é para estar rodando. Só que ele está rodando agora. Está com amarelinho.
Beleza, ele tá na fila, os nossos pacotes. Então vamos esperar aí para ver o que acontece. Tá in progress agora. Vamos ver. Bom, terminou de rodar nossa action aqui e deu erro. Era o que a gente esperava, né? Ele deu tudo certo aqui, ele instalou as dependências, só que ele deu erro aqui no nosso Find Unused Export. Lembra que eu tinha te falado, ó? Tá aqui, ó, o name, installing packages, e a gente colocou aqui, né? Aqui, ó, name, installing packages. E o outro é Find Unused Exports. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Find Unused Export Dead Code. Por isso que a gente tem aquele nosso name, para identificar aqui mesmo qual que é esse nosso job, né? E ele falhou no job de Dead Code. Então vamos dar uma olhada aqui em details para ver se é o erro que a gente esperava, né? Vamos dar uma olhada? Sim, é o erro que a gente esperava, ó. Tem aquele mesmo erro que a gente tomou ali no terminal, né? Que ele encontrou um código morto e ele acabou falhando. Então vamos corrigir esse nosso erro aí e vamos ver se dá certo. Como a gente colocou aqui, né, por request, eu te falei que vai rodar em qualquer cenário. Então agora se a gente vir aqui no nosso app e dar um console log naquela nossa function, então agora aqui, ó, e aí eu dou um git add ponto, git commit -m, git use unused function e eu dou um git push. Se a gente voltar agora aqui dentro do nosso GitHub, a gente vai ver que a nossa action ela vai ser disparada novamente, ó. Ela foi disparada, tá com uma amarelinha aqui. Então a gente poderia dar um refresh na nossa página e a gente vai ver que a nossa action ela foi disparada novamente. Então agora ele vai fazer todo aquele processo e a gente espera que agora a gente não tenha nenhum erro aqui dentro da nossa aplicação, né? E aí a gente pode fazer o merge fazer o merge desse nosso PR aqui. Agora sim, terminou a execução da nossa action e não deu erro nenhum. Então agora a gente consegue fazer o merge desse nosso PR. Então eu vou clicar aqui, ó, Confirm Merge e subir esse código. E agora sim a gente garantiu com as nossas actions que a gente não vai ter nenhum código quebrado lá em produção. A gente viu isso na prática, né? A gente teve que corrigir o nosso código ali, senão a gente não poderia fazer a gente não poderia fazer o merge desse nosso pull request. Então agora eu posso deletar essa minha branch, né? E a gente pode partir para a nossa próxima action. Então, deixa eu dar um git checkout na nossa main e dar um git pull, só para a gente ver isso aí. Agora a gente vai criar, aqui a gente pode botar um xzinho também, conseguimos chegar até aqui, e agora a gente precisa criar essa outra action aqui, ó, que é para rodar os testes. Então, como é que a gente faz ela, né? Bom, para ter uma action que rode os testes, a gente precisa ter uma suite de teste configurada, né? Então, eu vou rodar aqui, ó, um yarn add jest e ts jest, como dependência de desenvolvimento. Enquanto eles instalam, a gente poderia, deixa eu pensar, não, a gente vai depender, então vamos esperar aqui. Bom, terminou de instalar, então agora sim, a gente não depende das instalações, então aqui dentro cria um novo script, que eu vou chamar de jest, ou melhor, test, e aqui é o jest. Agora sim, posso fechar, e aqui agora eu vou precisar rodar o seguinte, ó, yarn ts jest config init. Fechou? Já criou nossa suite de teste, e eu acho que está tudo pronto. A gente agora só precisa criar a nossa action que vai disparar os testes, né? Como é que a gente faz ela? Bom, eu posso copiar toda essa minha estrutura aqui. Então, deixa eu fazer o seguinte, eu acho que para não confundir, deixa eu colocar aqui embaixo, ó, como por exemplo, teste. E aí eu coloco name, run unit test, e aí eu posso copiar tudo aqui de baixo. Então, abaixo do meu name, eu colo esse runs on, ele depende do install e quais vão ser os steps, né? O último step que a gente só muda para run unit tests e aqui ele vai rodar o meu yarn teste. Eu acho que agora deu tudo certo e a gente poderia commitar essas nossas alterações aqui e aí criar nossa branch para ver se deu tudo certo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é subir essas três alterações aqui, né? Do meu yarn lock, do jest e do packet.json. E eu dou um git commit -m, git add jest. E por fim, agora sim, eu subo a minha action, git commit -m, git create a job to run tests. E agora eu só faço o meu git push. E agora eu posso então fazer um git checkout -b para dentro de fit add some function. Mais uma função super difícil, que vai ser muito difícil da gente criar, vai
Vai ser bem trabalhosa essa função aqui, quer ver? Ó, sun.ts. Já começa pelo nome, um nome bem complicado, então a gente já pode esperar funções difíceis, né? Então, function sun, e eu dou um export default na minha função sun. E retorna A mais B. A mais Babel. Cara, A mais Babel. A que vai ser um number, B que vai ser um number. E agora a gente poderia também criar um sun.test.ts. E esse minha suíte de teste aqui, como a gente já rodou o meu TS Jest, então não vai ter problema, a gente pode rodar a nossa suíte de teste utilizando o TypeScript. Então, import sun, aqui de dentro do meu sun, describe math, e aqui it should be able to sum A and B. Beleza? Expect sum de 2 e 2 to be 4. Só que aqui ele está dando erro porque a gente precisa dar um yarn add -d @types/jest. Beleza? Terminou de instalar aqui. Então agora a gente poderia testar isso daqui no nosso local primeiramente, né? Então se eu rodar um yarn jest, a gente espera que não tenha nenhum erro, né? Que a nossa aplicação ela funcione. Afinal, acho que 2 mais 2 é 4 e realmente é 4. O próprio Jest está afirmando para a gente que é 4. Só que a gente quer fazer alguns testes aqui, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos criar 2 testes, porque a gente quer fazer testes. Qual que vai ser esse nosso segundo teste? It should be fail. E a gente fala o seguinte, 2 mais 2, a gente espera que seja 5. Should be failed. Não, it should be failed, tá certo. E agora eu rodo um yarn. Deixa eu ver, por que ele... Ah, tá, vamos primeiramente criar nossa função. Aqui, deixa eu ver o que é isso. Ah, tá, porque a gente subiu os types, né? Então, deixa eu fazer o seguinte, ó. Primeiramente, git commit -m, git create sun function. Aí depois a gente vai commitar o nosso package, então git commit -m fit add jest types jest, e por fim a gente sobe o nosso arquivo de testes, então git commit -m fit add tests to some function. E agora a gente pode subir essa nossa branch aqui, então só pegar o comando certinho aqui, voltamos para o GitHub e agora a gente pode abrir o nosso pull request para fazer um teste, né? Então deixa eu dar um add aqui e criar o meu pull request. Beleza, nossa action ela já foi disparada, afinal a gente abriu um novo pull request, né? Então vamos esperar aqui para ver se vai dar algum erro. Aqui é interessante perceber que ele deu erro na nossa unit test, só que ele rodou em paralelo essas duas aqui, ó. Essas duas elas dependem do install, só que depois que o install rodou, elas podem executar em paralelo. E pra gente não importa muito, né? Porque se a gente tiver um código morto ou tiver teste falhando, as duas podem rodar em paralelo sem problema nenhum. Então por isso que a gente colocou aquele needs como install para os dois, certo? E aqui falhou na parte dos nossos testes, porém o nosso dead code aqui ele passou sem problemas nenhum. Então vamos dar um details aqui no nosso teste para ver. E ele falhou, porque ele esperava 5, porém ele esperava 4, porém ele recebeu 5. Então agora vamos pegar e vamos corrigir esse nosso teste aqui para ver se vai dar tudo certo. Então aqui dentro da nossa branch, vamos pegar e vamos trocar de, por exemplo, 2 e 3, a gente espera que seja 5. E aqui a gente bota it should be able to sum 2 e 3, certo? E aqui dá um git add ponto, git commit -m, fit fix testes. E aí a gente roda um git push e a gente espera que agora a nossa branch aqui ela passe. Então vamos voltar, vamos dar um refresh na nossa página. Pode ver que a nossa action, como todas as outras, ela voltou a ser disparada, né? Então agora a gente só espera que ela rodar. Bom, e terminou de rodar a nossa action e agora sim os nossos testes eles passaram. Todas as nossas actions elas passaram e a gente pode fazer o merge desse nosso PR aqui sem problema nenhum. Então a gente fez o merge, podemos deletar nossa branch e é isso aí, a gente tem todo o nosso fluxo de trabalho agora corrigido. E é dessa forma que a gente constrói as nossas actions e dá muito mais poder ao nosso repositório aqui dentro do GitHub. Nesse vídeo, a gente aprendeu a como automatizar algumas tarefas dentro do nosso repositório a fim de garantir a qualidade do nosso projeto. Afinal de contas,
enquanto o nosso time está crescendo, é difícil a gente manter a qualidade. Então, se a gente saber extrair o melhor das ferramentas que a gente utiliza, nesse caso o GitHub, a gente consegue trazer a favor da gente essas ferramentas e conseguir garantir a qualidade que a gente tanto almeja, certo? Se tu curtiu esse vídeo, deixa teu like, comenta aqui embaixo o que tu achou, isso é muito importante pra gente e passa um feedback se a gente está na direção certa. E compartilha esse vídeo com os teus amigos, com as tuas amigas, eu tenho certeza que eles vão gostar. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!